Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar sobre os cuidados, né, com as opiniões das pessoas acerca da restauração do casamento, né? E eu quero começar esse áudio já falando um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Lá em 1 Coríntios 11, Paulo ele está exortando os irmãos, né, a tomar cuidado com as opiniões, né? Porque ele começa, esse é um capítulo muito conhecido, né? Que é o capítulo que é lido lá na Santa Ceia, né? Que ele diz, né? Que quando ele vem, ele está dizendo que ele faz exatamente como Cristo ensinou, né? Na noite que foi traído, né? O Senhor tomou o pão e tendo dado graças partiu, né? E ali fazendo menção que nós precisamos participar da Santa Ceia do Senhor, né? Ou seja, tal como o Senhor nos ensinou, né? Porém, se a gente lê alguns versos antes, né, a gente vai ver que Paulo estava exortando os irmãos, né? Exortando porque ele dizia dentro da própria congregação, ou seja, dentro da própria igreja, vocês se reúnem e estão divididos. Do que Paulo está dizendo? Né? Ele está dizendo que está dividido com relação às opiniões mesmo acerca do evangelho. E isso é o que acontece. Então, assim, se Paulo está dizendo que até mesmo dentro das igrejas existe uma divisão acerca de opiniões, quem dirá fora da igreja, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu recebo as pessoas lá muito abatida, né? Ah, Sheila, porque olha, minha mãe falou isso, olha, minha amiga falou aquilo, o outro falou aquilo, né? E quando eu vou ver, as pessoas elas estão machucadas pelas opiniões, né? Ou seja, o marido machucou bastante, a esposa machucou bastante. Só que o jugo que essa pessoa está recebendo através de outras pessoas, porque entra também ali um pouco do orgulho, né? Falar, poxa, imagina só agora ele voltar e todo mundo saber, começa a pesar. E quando a gente lê em 1 Coríntios 11, lá no 30, diz assim, né? Paulo diz, né? No 29 ele diz assim, né? Que, pois quem come e bebe sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, né? Então, aqui Paulo diz, né? Quando eu li esses versos hoje, eu logo pensei, né? Eu pensei, poxa, quando o cônjuge está lá, saiu de casa, está adulterando, né? Houve algo dentro desse lar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. Mas, Sheila, você sempre vem com essa história de que a mulher é a culpada. Eu não digo isso, irmãos. As minhas palavras não são que a mulher é culpada. As minhas palavras é exatamente como a Bíblia diz, né? Que a mulher sábia edifica, a tola destrói. Mas eu não significa que ela tenha errado sozinha. O que eu entendo sobre essa palavra é sobre a submissão que está se falando aqui. Até Paulo, lá em Coríntios, fala que a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Então, nós precisamos entender que nós viemos abaixo de uma submissão para o homem, né? E a mulher sabe é aquela que sabe o momento para falar e sabe o momento para se calar. Eu já tive dentro de mentoria mulheres que eram agredidas e elas culpavam, gritavam assim, que elas não mereciam aquilo, sabe? Que aquilo era um absurdo. E aí, quando a gente vai estudar a raiz de todo o problema, né? Você vê que ela já veio de uma criação onde esse comportamento já era algo comum na família dela, não era do marido, mas da família da mãe já era. Sheila, mas o que você está dizendo com relação a isso, né? Eu sou psicoterapeuta, né, irmãos? Então, na psicoterapia, a gente não estuda o indivíduo como um só, né? A gente estuda a família, né? Ou seja, todo o relacionamento do indivíduo. E aí, vamos dar um exemplo aqui do que eu quero dizer com isso, né? É uma mulher que cresceu vendo a mãe tacar o copo do liquidificador no marido, né?
Uma mulher que cresceu vendo a mãe totalmente descontrolada. Aquele se tornou o sistema de crença dela, porque a mãe só fazia se ouvir através do grito, das atitudes violentas. E ela vendo aquilo, ela passou a crer naquilo, e ela passou a agir daquela maneira. Só que o marido dela já não é mais, não é tolerante como o pai. E chega uma hora que ele cansa e parte para cima. Então aí, essa mulher que não tem a mesma força física do homem, ela começa aqui a ser agredida fisicamente. E aí o que que acontece? O marido passa a ser errado, porque ela jogou o copo do liquidificador, mas ela não deu com a mão. Ela lançou palavras de ofensa, mas ela não deu com a mão. Entendeu? É nisso que eu quero dizer. Não é que eu passo culpando as mulheres. Mas, Sheila, o que que isso tem a ver com o áudio de hoje sobre a opinião acerca do casamento, né, das pessoas? Porque quando a gente encontra pessoas, principalmente de primeira fase, ela quer falar para todo mundo. Eu fui uma dessas. Eu, para graça de Deus, eu falava para Uber, que era uma pessoa desconhecida, mas não falava nem para família nem para amigos. Eu tinha muito medo de contar as coisas que estavam acontecendo para pessoas muito íntimas e aquilo se virar contra nós no futuro. Porque, primeiro, se eu acredito que Deus vai restaurar, então eu preciso preservar a minha casa, né, do julgamento das demais pessoas. E, além de tudo isso, eu sabia, eu sempre fui uma pessoa muito analítica, eu sabia que iam vir opiniões contraditórias àquilo que eu cria, né, que era a restauração do casamento, e aquilo iria me abalar. Que é por isso que Paulo diz, que é por isso que está muitas pessoas fracas, né, doentes, e algumas já dormem, né? O que que é esse fracas, doente que já dorme? Pessoas que enfraqueceram na fé e perderam a fé, abandonaram, né? Ou seja, ele diz, né? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, né? Por conta disso mesmo. Ou seja, o mundo, ele julga a gente de maneira tão pesada e eles sabem aonde julgar que a gente vai se abalar, né? Por isso que Paulo diz, né? Deixa que só o Senhor nos julga, porque o Senhor vai nos julgar, mas a repreensão dele é para o nosso conserto, é para a gente andar mais dentro do propósito do Senhor. Ah, mas Sheila, eu me abri foi com o pastor, sabe? O pastor me aconselhou a divorciar. Ah, me abri foi com a pastora lá, e a pastora falou que mesmo ele já estando em outro relacionamento, então eu tinha que seguir a vida porque o adultério era isso, era aquilo outro, né? Então, o que que acontece, irmãos? Lá em 1 Coríntios 3, Paulo está exortando a igreja outra vez, né? Ele está dizendo o seguinte, né? Que muitos falam, ah, eu sou de Apolo e eu sou de Paulo. E ele diz, quem é Apolo e quem é Paulo, né? Não são ambos enviados por Deus? Então, realmente, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. O que que eu acredito que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 3 com isso, né? Que a gente precisa aprender, antes de mais nada, a respeitar a opinião das pessoas, né? Preciso respeitar, sim, né? Se é sobre a minha vida, eu me calo e saio se eu não estou concordando com aquilo, né? Porém, a gente precisa, antes de mais nada, examinar as escrituras e diretamente ao Senhor, conversar com o Senhor. Quando a gente fala lá que Jesus rasgou o véu, eu não sei se os irmãos têm um entendimento do que significa Jesus ter rasgado o véu, né? Lá no Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi construído, o Senhor mandou, né? O Senhor cuidou dos detalhes, a ordem que veio do Senhor. E cada acesso a dentro do tabernáculo era separado através do véu. O véu é como se fosse uma cortina, irmãos. Então, para você entrar no tabernáculo, só podiam ser pessoas separadas pelo Senhor, né? Separadas que faziam sacrifícios de purificação e santificação. Então, vamos dizer que os levitas e os sacerdotes podiam entrar num lugar que se chamava santo, que era depois do primeiro véu. Porém, só no lugar santo dos santos, que era depois do seguinte véu, podiam entrar, por exemplo, só os sacerdotes escolhidos pelo Senhor. Nem todo sacerdote podia entrar, porque senão morria, era uma morte fulminante. Prova disso, tem um dos amorreus lá, se eu não me engano, era dos amorreus,
que Josué fez aliança com eles, né? Que eles mentiram e Josué fez aliança com eles, que eles estavam lá no acampamento para investigar Israel, o exército. Um deles descobriu que dentro do tabernáculo havia muito tesouro e ele entrou, né? No que ele entrou, morreu fulminantemente. Está na Bíblia isso, tá, irmãos? Então, isso é para a gente ver como naquela época era o acesso ao Senhor. O Senhor é alguém tão santo que para a gente ir até ele, a gente precisa se purificar, né? E ele mostrou, através do Antigo Testamento, essas coisas para a gente poder entender a santidade dele. Então, assim, o que que acontece? O fato do véu ter sido rasgado não significa que eu tenho que entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Eu preciso me santificar, me purificar, mas tudo que eu quiser saber, eu posso ir diretamente a Ele, né? Clamar. Eu não preciso ficar nessa guerra entre Paulo e Apolo, né? E por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão sempre muito preocupadas, porque aquele fulano falou isso, porque esse canal defende primeira aliança, esse canal defende que Deus restaura o que ele quer, né? Irmãos, o que que o Senhor quer? Qual é a vontade do Senhor para nossas vidas? Vai nessa vontade que vai ser certeira. A palavra vai se cumprir, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele. E eu digo isso até mesmo para mim, Sheila, porque eu sou falha, eu posso errar com vocês, né? Então, se vocês querem saber qual é a opinião do Senhor acerca do casamento, eu vou falar para vocês. Leiam Deuteronômio 22, leiam Oséias 1, 2 e 3, leia 1 Coríntios, leia os 6 e os 7, pelo menos, para ter uma base da introdução do que está se dizendo. Leia Mateus 19, leia Ezequiel 36, leia a palavra do Senhor, convida o Espírito Santo para sentar ao seu lado. Consiga uma pessoa que está no mesmo deserto que você. Não adianta você querer se confessar com sua amiga que nunca passou por um deserto conjugal. Ela vai perder a visão. Alguma hora ela vai perder a fé, porque é um deserto muito, muito dolorido. E as pessoas nos amam, elas olham para nós, elas não querem ver a gente sofrendo. E aí, quando a circunstância parece impossível, porque precisa parecer impossível, irmãos, porque se não está impossível, se é possível que você, seduzindo seu marido, dormindo com ele, sei lá, fazendo qualquer coisa para ele voltar, vai conseguir que ele volte, então não vai viver uma restauração de casamento, né? Não das mãos do Senhor. Então, assim, para que vocês vivam uma restauração de casamento que venha das mãos de Deus, precisa parecer impossível, porque para a palavra dele se cumprir, que diz que todas as coisas são possíveis para Deus, né? E que não há nada impossível para Deus, e que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a gente vai pensar, eu acredito que a gente não tem melhor maneira da gente aumentar a nossa fé a não ser lendo a palavra de Deus. E eu lembro que uma das coisas assim que me edificou muito na época do meu deserto foi que eu li aquela passagem de Josué que eles foram enfrentar três reinos de uma vez só. E eles sabiam que eram mais que o adversário era mais forte, o adversário tinha estudado Israel, né? Então eles tinham criado estratégia para poder destruir o exército de Israel, mas Josué foi pela fé, crendo mesmo que o Senhor é quem os defenderia, quem estaria à frente da batalha. E aí aquela passagem que o Senhor faz o dia parar, né? E que sai tocha de fogo do céu. E eu falo para você, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Deus criou as coisas loucas aqui nesse mundo para poder confundir os sábios, né? É desse jeito mesmo. A única maneira da gente crer que isso aconteceu e que isso é possível é através da fé. De igual maneira, a única maneira que vai fazer você acreditar que Deus pode todas as coisas, independente da circunstância que está acontecendo, é você aumentando o seu nível de fé. E para isso a gente precisa rematar a nossa carne e edificar o nosso espírito. Como que a gente faz isso? Através do jejum e da oração, da leitura da palavra do Senhor, da entrega da palavra do Senhor. Eu acredito muito aqui, quando eu leio esse 1 Coríntios 3,
que quando o Paulo está falando, né, sobre aqui as pessoas que estavam brigando, dizendo que um era de Apolo, outro era de Paulo, ele até faz aqui uma referência, uma analogia, né, que ele fala assim, né, que irmãos que ele não podia falar com os irmãos mais abertamente, né, ou seja, mais claramente, porque os irmãos não suportariam. Ele falou, muito entre vós estão ainda mamando leite, precisa amadurecer, precisa ser como as pessoas mais espirituais, para a gente poder começar a dar alimentos mais sólidos, né? Isso é a Sheila, 3 anos atrás, só vivia tomando leite na igreja, só vivia tomando leite, sabe? E quando eu fui saber das coisas mais sólidas no meu deserto, me aprofundei na palavra do Senhor, entendi que quando a Bíblia diz que é melhor ser dois, né, para que quando um caia, o outro levanta, não está dizendo daquele tombo na rua, a Bíblia está dizendo do adultério, do adultério, das drogas, né, ou seja, do crime. Muitos cônjuges não estão hoje com uma OM, muitos cônjuges estão hoje nas drogas, no crime, né? Nem todo mundo está lutando aqui por uma amante, pela restauração do casamento. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Mas para isso a gente precisa deixar de ficar tomando leite, né? E o que Paulo fala que é o tomar leite? É pessoa muito carnal e pouco espiritual, ou seja, quero andar segundo as minhas leis, quero andar segundo a que a minha vizinha falou, quero andar segundo o que meu amigo falou. Começa a andar segundo a vontade do Senhor, irmãos, né? Aqui, ó, 1 Coríntios 3, no 1, verso 1, diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, né? E sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, vocês conseguem compreender que a gente precisa amadurecer na fé? Esse deserto é para isso, para a gente amadurecer. Então, assim, precisamos começar a ouvir, entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e não qual é a opinião do meu pastor, do meu amigo, da minha vizinha, sabe assim? Irmãos, falo uma coisa para vocês: cuidado, cuidado com a opinião das pessoas. Vai direto na fonte, o véu foi rasgado. Leia aí os livros que eu falei para vocês lerem, os capítulos que eu pedi para vocês lerem. Vocês vão começar a ter discernimento, entendimento do que o Senhor quer acerca do casamento, para que o Senhor possa realmente transbordar na vida de vocês, tá? A graça dele tem um verso que diz, né, que o Senhor se agrade de nós, né? Creio que Davi fala isso. E era assim que eu queria viver. E era isso que eu pedia para o Senhor: agrada-te de mim, Senhor. Me ensina os teus caminhos, me ensina as tuas verdades. E agrada-te de mim, Pai. Agrada-te de mim, que eu seja como a menina dos teus olhos, né? Tem lá nos Salmos, né? Falando sobre a menina dos olhos, e a gente pensa que é só a gente pedir para o Senhor para que a gente seja a menina dos olhos dele. Não, irmãos, a gente precisa se colocar em uma posição aqui na terra para ser a menina dos olhos do Senhor. Isso é uma conquista, nós temos que conquistar isso diante de Deus. Finalizo aqui desejando, em nome do Senhor Jesus, que a sua casa, a sua família seja restaurada, que os seus filhos, seu marido e você, sua esposa, né, para vocês que são homens, sejam alcançados pelas misericórdias do Senhor, em nome de Jesus. Amém?